ele viu um homem que era cego de nascença. E quando Jesus viu este homem, que era cego de nascença, a Bíblia fala que os seus discípulos também viram e lhe fizeram uma pergunta: Senhor, quem pecou? Ele, porque ele nasceu assim. Quem pecou? Ou foram seus avós? Foi o seu pai? Quem foi? E Jesus respondeu dessa maneira: nem ele pecou, nem os seus pais pecou, nem os seus avós pecou, mas isso aconteceu, que essa criança nasceu assim, para que se manifeste a obra de Deus, ou para que o meu nome, que é o nome do meu Pai, venha a ser glorificado. Quando eu inicio essa mensagem, o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus passa por aquele lugar, a Bíblia fala que Jesus, ele viu aquele homem. Que significado tem isso? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas situações que as pessoas, eles vão até Jesus. Se você olhar, a mulher do fluxo de sangue escutou que Jesus estava passando e ela foi até Jesus. Jairo, ele também foi até Jesus. O centurião, ele também foi até Jesus. Se você olhar o cego Bartimeu também, mesmo cego, mas ele vai até Jesus. Só que nessa passagem aqui, a Bíblia fala que Jesus viu, e aqui é Jesus que vai até o cego. Existem situações que o quê? Que há pessoas e que nós vamos até Jesus. Só que existem situações que Jesus, ele vem até nós. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver pela Bíblia que algumas pessoas, que não foram eles também que foram até o Senhor, mas foi o Senhor que foi até eles. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver o cego, esse cego aqui. Eu vou ver aquele homem paralítico de 38 anos, que Jesus entra em Jerusalém e Jesus vai até ele. Quando eu vou olhar aqui, eu vou ver Gideão malhando trigo no lagar. Eu vou ver Deus enviando um anjo, o próprio Deus indo até Gideão e dizendo: homem valoroso, homem valente, Deus é contigo. Quando eu olho para 1 Samuel capítulo 16, eu vejo também Deus na vida de Samuel indo até Davi. Por que Deus, nessas situações, foi Ele que foi até essas pessoas? Sabe por quê? Porque quando eu estudo, eu aprendo algo, que há momentos que Deus vem até nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Jesus, Ele é o único que consegue enxergar em nós o que as outras pessoas não conseguem enxergar. Tem pessoa que já está entendendo aqui. Quando você olha para essas pessoas aqui, que eu citei o nome agora, se você olhar a família deles, os que conheciam eles, você olhar aqueles que estavam ao redor deles, conhecia eles, sabia quem era eles, mas não dava valor neles. Você vai chegar ao ponto de ver o próprio Gideão dizendo: a minha família é a mais pequena, a minha nação é a tribo mais menor. Só que quando eu olho aqui, eu vejo que Jesus é aquele que enxerga e que vê o que muitos não podem enxergar. Talvez você chegou aqui hoje e talvez você se encontra na mesma situação que esses homens se encontravam, que ninguém te dá valor, que ninguém te reconhece, que talvez você se sente
de uma forma que você não consegue ter capacidade, que você nasceu muitas das vezes para ser o mais pequeno, que ninguém vê aquilo que você faz. Só que aqui eu aprendo algo, que o homem que não consegue ver a tua capacidade, porque ele te vê por fora, mas o Deus que te vê por dentro é aquele que conhece a sua capacidade. Talvez você está aqui e ninguém te dá valor, sabe por quê? Porque talvez as pessoas olhem você por fora, conhecem você somente pelas vistas, mas não consegue enxergar você por dentro. E o próprio Samuel, em 1:16, se você ver, ele cometeu esse erro. Ele errou diante de Eliabe, porque ele olhou para a aparência, ele olhou para aquilo que estava para o lado de fora. Só que Deus, ele olha além do que lado de fora. Deus, ele olha para o lado de dentro. E Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: tem momento que pessoas vão até Jesus, mas tem momento que Jesus vai até as pessoas. Para quê? Para mostrar que esta pessoa tem valor, para mostrar que esta pessoa é um escolhido, para mostrar que essa pessoa tem capacidade, para mostrar que esta pessoa, se crer, ela vai conseguir, ela vai alcançar. Levanta a tua mão que eu tenho um recado para alguém que chegou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você tenha sido desprezado, talvez você tenha sido criticado, talvez você tenha sido apontado, talvez não tenha te valorizado, talvez as pessoas tenham olhado para você e não tenham visto o seu valor, mas Deus te trouxe para te dizer: o que o homem não vê, eu vejo; o que o homem não conhece, eu conheço. E Ele te trouxe para te dizer: não abaixe a tua cabeça, mas coloca-te de pé, porque grande obra eu tenho para fazer na tua vida, grande obra eu tenho para fazer na tua casa. Será que tem alguém que crê aqui? Aleluia! Ninguém conseguia enxergar aquele cego, só que Jesus enxergou aquele cego. E a Bíblia fala que quando ele conseguiu enxergar esse cego, como eu acabei de dizer, os discípulos lhe fizeram uma pergunta: quem pecou? Escute algo. Existem várias situações. Existem situações, sim, que são consequências. Aqui no caso deste homem, não. Esse homem, ninguém tinha pecado, mas existem certas situações que são consequências, muitas das vezes, de algo que aconteceu lá atrás. Há muitas pessoas que acabam passando por situações difíceis, passando por lutas, por problemas, muitas vezes por uma atitude errada, muitas vezes por um fracasso, muitas vezes até mesmo por uma fornicação, por um adultério. Quando nós olhamos para a vida de Davi, teve situações que aconteceu na vida de Davi que foi consequência de uma atitude que ele cometeu. E existem pessoas que muitas das vezes, existem situações que acontecem na vida dele que são consequências que vêm lá de trás. Eu posso dizer talvez uma maldição hereditária. Existem pessoas que talvez estão debaixo disso até hoje. Pessoas que talvez por causa do seu avô, bisavô, tataravô, muitas vezes até hoje ele carrega uma consequência muitas vezes de enfermidade, talvez de um espírito de enfermidade que lhe acompanha há muitos anos, porque há espíritos que acompanham a família. Muitas vezes chega uma idade, todo mundo morre de coração, e daí a pessoa fala: não, é a genética, e muitas vezes é o espírito que faz aquela pessoa, um morreu do coração, o outro também chega uma idade e diz: eu também vou morrer do coração. O outro morreu assim, talvez um espírito que acompanha há muito tempo. Há pessoas que carregam uma maldição, muitas vezes de casamentos. Muitas vezes os vós lá se separou, o pai se separou, e daí ele também se separou. Por quê? É uma maldição, não consegue permanecer, porque é uma maldição hereditária que está vindo sobre aquela família. Quantas pessoas verem isso?
Por quê? Porque são consequências de algo lá atrás. Quantas pessoas que muitas vezes o pai morreu na bebida, o pai morreu, talvez tomando, e a pessoa também muitas vezes acaba morrendo da mesma forma, bebendo. O mesmo espírito que muitas das vezes matou aquela pessoa na bebida é o mesmo espírito que acaba matando o filho, acaba matando o neto. Quantas pessoas que morrem de suicídio? Tem isso no meio da família. O vô morreu de suicídio, se matou. Aí o filho também se matou. De repente os netos também se matou. É algo que vem sobre a vida das pessoas. Muitas das vezes, até pessoas que carregam essa consequência por pactos de pessoas que muitas das vezes lá atrás, lá no passado, talvez fez algum pacto, fez alguma coisa, e muitas vezes, quantas pessoas que até carregam, muitas vezes um costume, uma religião, muitas vezes oculta, e vai passando de geração para geração. Eu conheço pessoas que eles têm livros, e posso dizer livros São Cipriano, ou livro disso, aquilo, que uma pessoa ele tem esse livro, e aquela pessoa mais velha, e quando aquela pessoa está viva, aquela pessoa, ela fica com o poder da magia. Mas quando aquela pessoa está para morrer, ela elige um da família para continuar aquele trabalho. Aí vem o filho, aí vem o neto, e isso vai de geração para geração. Quantas pessoas que carregam esse costume? O meu pai era desse jeito, eu também vou ser desse jeito. Ah, meu avô era desse jeito. São maldição que muitas vezes vem por consequência de uma pessoa. E como que isso pode ser quebrado? Porque nós sabemos que a salvação individual, cada um vai arcar pelos seus atos, sim, cada um vai arcar pelas suas atitudes, só que há momentos na nossa vida que para isso venha a ser quebrado, tem que ser através de nós seguir a Jesus Cristo de Nazaré. E muitas pessoas, por não seguir a Jesus, por não buscar a Jesus, por não entregar a vida para Jesus, essa maldição fica sobre a vida dele. Mas quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, essa situação começa a mudar na vida dele, e essa situação começa a mudar na vida dela. E talvez você entrou aqui hoje, e talvez você tenha sido um tipo desta pessoa, que talvez você tenha passado por a mesma situação familiar, enfermidade, talvez problemas que o seu pai enfrentou, a sua mãe enfrentou. Mas eu quero te dizer, isso pode cair por terra hoje aqui nessa noite. Levanta a tua mão como pastor, que isso vai cair por terra aqui hoje nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Porque quando alguém ele entrega a vida para Jesus, o pacto já não tem mais poder, a maldição já não tem mais poder, o que aconteceu lá atrás já não tem mais poder. Por quê? Porque essa pessoa a partir de agora está lavada e remida no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a mão, porque eu profetizo aqui nessa noite, se você tem sido um tipo de pessoa que isso tem te atingido, essa maldição tem atingido a tua casa, eu profetizo a partir de hoje que Satanás não vai ter mais poder contra a tua vida. Tem alguém que crê aqui? Levanta a mão e dá uma rajada de glória para ele, aleluia. Não é porque o seu avô não foi feliz, você não vai ser feliz. Não é porque o casamento do seu avô, do seu pai, do seu tio, da sua tia não deu certo, que o seu não vai dar certo. Em nome de Jesus Cristo, o seu vai dar certo para a glória de Deus. Eu profetizo que você vai ser a pessoa que vai marcar a nova geração que vai vir através de você a partir de hoje. Quem crê aqui, aleluia. Então este homem, ninguém tinha pecado, ninguém aqui tinha cometido nada. Só que há situações que vêm na nossa vida por erro de um avô, por erro de um pai, mas quando nós aceitamos Jesus, esse mal tem que cair por terra. Existem situações também que muitas das vezes Deus permite, é porque muitas vezes Deus também está provando a nossa fé.
Nem todas as situações quer dizer que é o inimigo. Existem situações que o próprio Senhor, Ele vai permitir vir até mim e vir até você, para que o nosso grau de fé venha a ser aumentado. A vida espiritual eu posso comparar com a escola. Uma escola você começa no primeiro ano, você vai para o sexto, vai para o colégio, vai para a faculdade, e cada ano existe um processo, cada ano existem provas, cada ano existem novos exames, cada ano você vai passando de fase, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, e vai embora, até você chegar na faculdade, até você novamente estudar 5 anos, e até novamente você concluir a sua profissão, e você aí está pronto para exercer aquilo que você foi aprovado. Muitas das vezes na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Vai existir situações que o próprio Deus, Ele vai permitir, para quê? Para provar, mas para nos aprovar. Eu vejo que há um momento que o Senhor permitiu isso na vida de Pedro. Pedro estava andando sobre as águas, só que a palavra de Deus diz que quando ele andava sobre as águas, a palavra de Deus diz que Deus permitiu um vento e Pedro começou a afundar. Foi um momento que o Senhor pegou na mão de Pedro e falou: homem de pouca fé, cadê a sua fé? Você não entende que eu permiti essa situação para ver a sua fé? Quer dizer, há momento que Deus permite a circunstância para nos aprovar. Deus amava o povo de Israel, e foi por isso que Ele tirou aquele povo do Egito. Só que quando Ele pegou aquele povo do Egito, a Bíblia fala que Ele colocou aquele povo na provação no deserto, deixou aquele povo passar fome. Que pai que vai querer deixar o seu filho passar fome? Que pai que vai querer deixar o seu filho passar sede? Só que Deus permitiu os seus filhos, o seu povo, para quê? Para lhe provar. Mas para provar para quê? Para que viesse ele aprovar depois. Então há lutas que não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus virou as costas para você, não. Há lutas que é o próprio Jeová, o próprio Deus que permite. Para quê? Para que Ele possa cumprir o objetivo que Ele tem sobre a sua vida. E muitas das vezes isso aconteceu na vida de Jó. Por que Jó foi provado? Jó foi provado porque Jó não estava em pecado, Jó não estava em falha. Deus provou Jó para mostrar para o inimigo que Deus era na vida de Jó e que Jó era fiel a Deus. Deus provou Jó para quê? Para que pudesse entregar o dobro daquilo que ele tinha no começo. Então existem lutas que vêm, que você tem que ter discernimento, que se essa luta é Deus te provando, é porque algo grande Ele tem para fazer na sua vida. Levanta a mão. Tem pessoas que você entrou aqui hoje e Deus está falando contigo: tudo isso está acontecendo não é porque eu te abandonei, tudo isso está acontecendo é porque eu tenho algo grande para a sua vida. Essa luta que eu permiti, Deus está dizendo, é necessário para quê? Para que eu venha manifestar o que eu tenho para manifestar na tua vida. Então Deus te trouxe hoje para te dizer: independente da tua luta, aguenta firme, porque depois dessa prova tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Por que Deus permitiu a Abraão, Isaac? Deus pediu a Abraão e Isaac para lhe provar a fé. Vamos ver se Abraão me ama de verdade, a chegar ao ponto de dar o seu próprio filho. E a Bíblia diz que Abraão provou a sua fidelidade para Deus. Por isso que Tiago diz: bem-aventurado é o homem ou a mulher quando é provado. Porque se Deus está permitindo alguém ser provado, Ele está dizendo: é porque eu quero aprovar esta pessoa.
está sendo perseguido, está sendo caluniado, o diabo tem usado situações contra a tua vida, permaneça firme, é permissão de Deus. Deus provou José para honrar ele. Deus permitiu também a prova da vida de Mardoqueu para honrar ele, e na sua vida não vai ser diferente. Deus pode até permitir você descer lá dentro da cova dos leões, mas se Ele permitir, é para Ele mostrar que Ele é na tua vida, para Ele mostrar que Ele te escolheu, para mostrar que Ele te chamou. Ele pode até permitir você ir dentro de uma fornalha, mas é somente para Ele ser glorificado na tua vida. Então existem situações que eu aprendo que sim são consequências. Existe circunstância que é Deus provando, e existe circunstâncias sim que são espirituais. Existem lutas que são espirituais, e se uma pessoa não tiver discernimento disso, o diabo vai lhe matar, o diabo vai lhe destruir. Vivemos em um tempo muito difícil, eu acabei de falar aqui, que as pessoas se incomodam com a felicidade das outras pessoas. Assim como existem pessoas que buscam a Deus, existem pessoas que temem a Deus. Hoje existem pessoas também que creem até em Lucifer. Se você olhar a estatística hoje de pessoas que creem no diabo, é muito grande. Existem pessoas que creem em Jesus, e existem pessoas que creem no inimigo. E assim como você vem aqui oferecer um culto em adoração a Deus, em adoração a Jesus, existem pessoas que vão oferecer um culto a Satanás, a demônios e a espíritos. E muitas das vezes isso começa a acontecer uma guerra. Por quê? Porque Deus é justo. Escute algo. Jesus, ele foi 100% Deus. Só que a Bíblia fala que Jesus também foi 100% homem. Por que Jesus fez isso? Porque Deus é justo. Vou te fazer entender. Quando a Bíblia fala que Jesus estava com fome, e o diabo chega e fala: pega esse pão e transforma, pega essa pedra e transforma em pão. O diabo sabia claramente que Jesus é Deus, e que Jesus tinha o poder de transformar. Só que se Jesus usasse o seu poder, e Jesus transforma em pão, o diabo ia falar: aí é fácil. Usou o poder. Se nós ficar sentados, escute algo, se nós ficar sentados, amém, eu só creio em Jesus, e nós levantar a mão, as macumbas for repreendidas, os demônios for repreendidos, é fácil. Aí o diabo vai falar assim: aí é fácil, aí Deus não é justo. Por quê? Porque aí é fácil, é só levantar a mão, os demônios. Deus tem esse poder? Tem! Ele tem! Só que uma vez chegaram até o Senhor e falou assim: por que os discípulos de João Batista jejuam, ora, por que eles... e o seu discípulo não faz isso? Por quê? Aí Jesus falou: como que pode alguém que está com um noivo fazer isso? Só que escute, vai chegar um momento que o noivo vai ser tirado. O noivo vai ser tirado, não vou estar mais com eles. Quando chegar este momento, eles também vão ter que orar, eles também vão ter que jejuar, eles também que vão ter que oferecer sacrifício. Quer dizer, nós estamos em uma guerra espiritual. E como que nós vamos encher do Espírito? Como que nós vamos encher das armaduras espirituais? Orando, jejuando, obedecendo e buscando a presença de Deus. Por que vivemos em um tempo que muitos crentes estão morrendo no meio da guerra espiritual? Por que vivemos em um tempo enquanto a palavra está sendo pregada, muitos estão conversando, muitos não estão dando valor? Por que estamos vivendo em um tempo que quando a palavra de Deus é colocada, ninguém quer orar, ninguém quer jejuar? Por que estamos vivendo esse tempo? Por quê? Porque muitos estão
morrendo espiritualmente. Não ora, não jejua, não tem poder de Deus. Quem está entendendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus e aleluia. E quando a pessoa não tem poder de Deus, o outro lado está oferecendo sacrifício. O outro lado, eles estão jejuando. O outro lado, eles estão fazendo todo tipo de coisa. Enquanto os crentes estão doidos. Por isso que tem crente que não está aguentando mais ficar de pé, porque não está discernindo que nós estamos em uma guerra espiritual, e por ele não enfrentar a guerra espiritual, o diabo está destruindo. Quantas pessoas que no lugar dele ganhar o esposo, dele ganhar a família, é a pessoa que está ganhando ele, porque não está aguentando as lutas. Lembra de quando Jesus entrou no barco? Está lembrado de quando Jesus entrou e falou: vamos ir lá para Gandara. Vamos lá para Gandara? Jesus falou: vamos lá. E a Bíblia fala que Jesus foi lá para Gandara. Quando Jesus chegou no meio, o que aconteceu? Levantou uma grande tempestade. Só que essa tempestade era espiritual, porque Jesus sabia que lá do outro lado tinha um demônio gargareno. Tinha um demônio lá que não queria que ele chegasse ali. Então o que aconteceu? O diabo se levantou para tentar impedir, para tentar atrapalhar, que não sei quantas pessoas que não têm discernimento. Ele começa a orar pelo esposo, é claro que o diabo vai se levantar. Começa a fazer a obra, é claro que o diabo vai se levantar. Começa a buscar a Deus, é claro que o diabo vai... E por não ter discernimento, o diabo acaba lhe prejudicando. Por não ter discernimento, o diabo acaba destruindo a sua casa, sua família, a sua vida. Por quê? Porque ele não entende que essa luta espiritual. Escute, você pensa que você vai buscar a Deus e o diabo vai ficar quieto? Lembra de quando Paulo estava em Filipos? A Bíblia fala que Paulo, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Paulo, ele vê uma mulher que está endemoniada. Ele sabe o que ele fala? Espírito, sai da vida dessa mulher. Sabe o que ele levou? Ele apanhou. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele foi jogado dentro de uma prisão. E muitos não têm esse discernimento que fazer a obra, muitas das vezes, é estar disposto a enfrentar as batalhas. Para você tirar aquela pessoa das drogas, dos vícios, não vai ser de qualquer maneira. O inimigo vai lutar de todas as formas para tentar te prejudicar. O inimigo vai lutar de todas as maneiras contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. E se você não tiver discernimento, o que vai acontecer? O inimigo vai te prejudicar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que entrou aqui hoje, que essa luta que você está enfrentando é espiritual. O diabo não queria que você estivesse aqui. Eu estou pregando para alguém aqui que o diabo não queria que você chegasse hoje aqui neste lugar. O diabo, ele está furioso porque ele não quer que aquela pessoa chegue aqui. Ele não quer que a sua família seja mudada. Ele não quer que a sua família seja transformada. Então quem que ele vai atacar? Vai atacar você. Por que você acha que o diabo te persegue tanto lá no seu trabalho, hein? Por que você acha que aquela pessoa fala tanto palavrão para você? Por que você acha que aquela pessoa te provoca tanto, te persegue tanto? Por que você acha que tudo isso tem acontecido? Por quê? É porque é o inimigo, é Satanás querendo te desanimar. Mas você tem que ser como Paulo e você tem que ser como Silas. Diante da luta, diante da prova, você tem que entender que o diabo quer que você pare de orar, que você pare de jejuar, que você pare de vir para a igreja. Mas levanta a tua mão. Mas bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurado é aquele que sabe discernir. E quanto mais o diabo levanta, quanto mais o diabo persegue, mais firme ele está, mais orando ele está, mais jejuando ele está. Porque ele sabe que se o diabo está se levantando, é porque Deus tem libertação, é porque Deus tem salvação. Quem crê aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Paulo sabia que aquela perseguição do inimigo contra a vida dele era porque tinha salvação. E a Bíblia fala que não somente o carcereiro foi salvo, mas toda a família daquele carcereiro foi salvo. Assim vai ser também na tua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: aguenta, fica firme, suporta, seja perseverante, e você vai ver a obra que Deus vai fazer na tua vida. Então existe, escute algo,
que são consequências, existem lutas que são, como eu acabei de dizer, que são inimigo, existem lutas que são provação, só que existem lutas que é para o nome de Jesus ser glorificado. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você está se perguntando dessa maneira: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho buscado a sua presença, Senhor, eu tenho feito tudo certinho, mas olha o que está acontecendo, olha como está o meu casamento, olha, Senhor, essa enfermidade, Senhor, eu tenho levado tudo à risca, eu tenho levado tudo, olha, mas olha o que está acontecendo, meu filho está doente, meu esposo, a minha esposa, olha o que está acontecendo. Sabe por que é isso? É porque Deus quer ser glorificado diante do que está acontecendo. Chegou um momento na minha vida que eu trabalhava, não perdia tudo, jejuava o dia inteiro, orava o dia inteiro, e batalhava na obra de Deus, lutava, mas parece que as coisas andavam ao contrário. Eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Fala comigo, mostra para mim o que eu estou fazendo. Mas Deus, Ele disse: não, essa situação não é porque você está em pecado, não é porque você está em falha, não, é porque o meu nome vai ser glorificado diante dessa situação. Há momento que Deus permite você ir lá embaixo para mostrar que Ele é o Deus que levanta. Há momento que Deus permite vir o câncer para mostrar que Ele é o Deus que cura. Há momento que Deus permite vir a situação para mostrar que Ele é o Deus que restaura. E tem alguém que chegou aqui hoje, Deus está dizendo para você: esta luta é para o meu nome ser glorificado. Levanta a mão, porque essa luta não vai te matar. E ainda que te matar, se Deus tem propósito na tua vida, assim como Ele fez com Lázaro, Ele vai fazer com você. Ele vai dizer: sai para fora, levanta, porque ainda não terminou o que eu tenho na tua vida, ainda eu tenho obra para fazer. Deus trouxe alguém aqui para dizer para você: fica firme, porque eu vou glorificar o meu nome lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua saúde, lá na tua vida. Tem alguém que crê aqui? Levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus. Ele disse: é para o meu nome ser glorificado. Há um momento que Deus permite você perder tudo para mostrar que Ele é o dono da ouro e o dono da prata. Há um momento que Ele permite o médico te desenganar para mostrar que Ele é o médico dos médicos. Há um momento que Ele permite o juiz falar: está encerrado, e Ele abrir a sessão de volta e te dar vitória para mostrar que Ele é o juiz dos juízes. Há um momento que Ele permite. E quando eu olho aqui Jesus diante dessa situação, eu vejo que Jesus aqui, Ele pega então e gospe no chão. Eu já termino. E Ele pega o barro que está ali, coloca na vista do cego e fala: vai se lavar no tanque de Siloé. Aqui, sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus operou vários tipos de milagres. Nesse milagre, a Bíblia fala que Ele gosta no chão. Ele pega o barro e coloca na vista e fala: vai lavar no tanque de Siloé. Só que teve um momento que Jesus falou: veja, e a pessoa viu. Teve um momento que Jesus falou: levanta, e a pessoa levantou. Teve um momento que Ele pegou a água e transformou em vinho. Jesus usou várias maneiras. Por quê? Sabe por quê que Jesus usou vários tipos de milagres? Para as pessoas entenderem que o poder não está no barro. Para as pessoas entenderem que o poder não está na água. Para as pessoas entenderem que aqui o poder aqui não está no manto que a mulher tocou. Ele queria fazer as pessoas entender que o poder está no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Imagine se Jesus só curasse com manto. Hoje tem pessoas que ele quer ser profeta, ele até compra um manto assim, ele coloca um manto aqui, ele coloca um manto aqui, e aí ele começa a orar para as pessoas tocar no manto.
pessoa ser curada no manto e se esquece que o poder não está no manto, o poder está no nome de Jesus Cristo porque senão ia se tornar o quê? Ia se tornar uma heresia. E hoje há muitas pessoas que estão sendo enganadas por heresia. Aqui eu citei esses dias atrás, e vou usar o mesmo contexto. Muitas pessoas hoje, eles creem mais no amuleto do que no poder do nome de Jesus. Houve um tempo que Deus permitiu o povo de Israel perder uma guerra, porque o povo de Israel pensou que o poder estava na arca, no amuleto. Eles falaram: vamos pegar a arca e vamos levar na frente, porque a arca representava a presença de Deus. Vamos levar. E aí o Finéias pegou e levou e perdeu a guerra. Por quê? Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa no amuleto, se aperfeiçoa na obediência. Aquele povo não estava na obediência. Quer dizer, e hoje, escute algo, há pessoas que eles acabam sendo enganados. Por quê? Porque muitas vezes eles se esquecem que só tem um nome que tem poder. Por isso que tem pessoas que hoje eles oram pela água e muitas vezes até vende água. Por isso que hoje tem pessoas que ele ora muitas das vezes pelo óleo e até vende o óleo. Por isso que tem pessoas hoje que ele ora por um lenço, e muitas das vezes, mesmo que tem base bíblica para isso, só que muitas das vezes ele vende usando como amuleto aquilo, para que a pessoa venha receber a cura daquilo, e se esquecendo que o poder está no nome de Jesus. Escute algo: a tua vitória não está em um crucifixo, não está em um amuleto. Tem pessoa que ele carrega um crucifixo e ele diz assim: agora eu estou protegido. Não, a tua proteção não está no crucifixo, a tua proteção está pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu já vi pessoas fazer campanha deles pegar um voto e falar assim: coloca o voto lá na porta da tua casa e o diabo não vai entrar lá dentro da sua casa. Olha que heresia do inferno. Vai lá, coloca um voto lá, olha, o Salmo 91 lá dentro, e o diabo não vai entrar, e você vai colocar tanto. Isso é heresia. Por quê? Porque um voto, escute algo, isso não tem poder de proteger ninguém. O que protege é o nome de Jesus. Vamos dizer que eu pego aqui e falo: vou fazer aqui um voto do livramento. Tem pessoa que ele até cola no retrovisor do carro. Deus vai me proteger. Ele está crendo mais no voto do livramento do que no poder que é no nome de Jesus, sendo que o poder não está no amuleto, o poder está no nome de Jesus. Por isso que Jesus não fez um milagre diferente, para dizer: você não tem que se apegar no barro, nem na água, nem na veste, nem no voto, nem nisso, nem naquilo. Você tem que se apegar em uma coisa. No que? No nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Vai viajar, não precisa colocar voto de amuleto, não. Dobra o joelho e fala: Senhor, leva-o em paz, traz eu em paz. Senhor, eu coloco a viagem na tua mão. Não precisa colocar um papel lá com o Salmo 91 para o diabo, não. Dobra lá na porta, coloca a mão e fala: Senhor Jesus, protege a minha casa. Fica lá com o teu anjo aqui na frente. É no nome de Jesus. E nem todos esses meios são meios de ganhar dinheiro. Agora o evangelho verdadeiro é pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê aqui? Quem está entendendo aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Não, tem pessoas que estão entendendo aqui. Tem pessoas que a partir de hoje você vai entender que o poder está no nome daquele que tem nos céus, na terra e debaixo da terra. É no nome dele que a porta vai se abrir. É no nome dele que o milagre vai acontecer. É no nome dele que a vitória vai chegar. Aleluia! Quem está entendendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Levanta a mão e fala: eu não dependo. Mais forte: eu não dependo de amuleto, eu dependo de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! Sabe qual é a outra coisa aqui que eu aprendo? E já estou encerrando. Que quando aquele homem recebeu a cura, a Bíblia fala que foi algo tremendo, que as pessoas que conheciam aquele homem viram o milagre que aconteceu.
Só que os fariseus não queriam reconhecer o milagre, não queriam aceitar que Jesus era o Messias e que Jesus tinha feito o milagre. Só que o cego olhou e falou assim: se ele é ou não é, eu não sei, mas só sei de uma coisa: eu era cego, ele orou por mim e agora eu estou enxergando. Tem pessoa que já está entendendo. Escute algo: vai ter pessoa que não vai acreditar em você, vai ter pessoas que não vai acreditar no teu chamado, vai ter pessoa que não vai acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Mas não importa se eles não acreditam, os sinais eles vão ter que ver que Deus é na sua vida. Não importa o que eles falam, mas eles vão ter que contemplar que é um Deus que te chamou, que é um Deus que te escolheu. Quem está entendendo aqui? Não, levanta a tua mão, porque Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: os sinais vão te acompanhar. Não vou dizer mais uma vez: muitos vão olhar para a tua casa, muitos vão olhar para o teu trabalho, muitos vão olhar para a tua empresa, muitos vão olhar para o teu ministério e vão ter que dizer: Deus verdadeiramente é com ele. Quem crê aqui, levanta a mão para o céu e pode glorificar ele. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Vamos clamar no nome de